Olá, pessoal. Bem-vindos neste segundo live que estamos preparando para conhecer a Bíblia. Para entrarmos na reflexão, vamos pedir àquele que é principal autor da Bíblia, que é o Espírito Santo. Rezaremos esta oração conhecida, tradicional. Acompanha comigo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São Jerônimo, rogai por nós. Então vamos partir para não demorar para este nosso segundo momento, em que neste mês da Bíblia queremos entrar mais principalmente no conhecimento de longo prazo, eu diria. Não diretamente na palavra de Deus, como ela está nos dada na Bíblia, mas para conhecer do jeito como ela se formou. Este é o nosso intuito de refletir com vocês neste dia de hoje. Como você vê, este primeiro slide que colocamos, formação da Bíblia. Porque este slide nos apresenta, algumas crianças podem pensar que são bolachinhas, né? Assim, de chocolate, de baunilha, nada disso, viu? Isso são placas de argila nas quais os antigos escreveram. Não tinha ainda nem papiro, nem pergaminho, muito menos papel, como nós temos hoje. Então as pessoas inventaram para escrever algumas notícias, algo que acharam importante, numa plaquinha de barro. Barro nós sabemos que pode ser moldado, quando molhado, depois seca e fixa o que nele se coloca. Então nós temos aqui a manifestação, a demonstração, como no início, muito antes de inventar papiro ou pergaminho, as pessoas tentavam, né, escrever suas ideias ou algumas outras coisas que acharam importante. Tem também outra forma de fazer apresentação ou manifestação do texto que fizeram já quando apareceu o papiro ou pergaminho que foi feito na base de couro de animal bem lisinho, bem limpado. Aqui isso foi na forma de rolo. Foi um rolo que tinha branco e outro rolo onde já se colocava a coisa escrita. Aqui temos uma demonstração deste rolo. Então, estamos no rolo. Agora aqui temos primeiro ponto que queremos refletir, indicado indícios e evidências históricas. Queremos ver, né, um pouquinho de história, como que na cultura mundial humana começaram escrever as coisas e de que forma escrever as coisas. O período histórico da formação da Bíblia situa-se entre 1100 a.C. ou 1200 a.C. a 100 anos depois de Cristo. Provavelmente a mais antiga parte escrita da Bíblia é o Cântico de Débora, que se encontra no livro dos Juízes, capítulo 5.
Quando os hebreus chegaram a Canaã, depois do exílio da escravidão do Egito, lá em Canaã já havia um certo desenvolvimento literário, como, por exemplo, o alfabeto fenício. Se acha que o alfabeto hebraico ele é algo que surgiu do alfabeto fenício, que já existia, este alfabeto fenício, no século XIV antes de Cristo. Os judeus chegaram lá em Canaã por volta do século XIII antes de Cristo. Outro documento desta época é o calendário de Gezer, que data mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo. Uma indicação de datas para o uso dos agricultores. É o documento mais antigo encontrado na Palestina, claro, em forma de placas de argila. Outro documento também muito antigo é o sarcófago do rei Hiram, que contém uma inscrição que foi encontrado nos séculos XIV ou XV antes de Cristo, em Biblos, uma cidade que não existe mais. Há ainda umas tabuletas encontradas em Ugarit, foram encontrados no ano 1929 pelos arqueólogos, onde estão escritos uns poemas semelhantes aos Salmos, datados dos séculos XIV ou XV antes de Cristo. Além destes, há outros documentos provando que já havia uma escrita na Palestina, outro nome que se dá para a terra de Canaã, antes dos hebreus chegarem lá. A inscrição do túmulo de Siloé, datado mais ou menos 700 anos antes de Cristo, explicando como foi feito os ostracon de Samaria, onde há uma espécie de carta diplomática. São documentos que provam a continuidade de uma atividade literária. No livro dos Juízes, da Bíblia, capítulo 8, versículo 14, o autor descreve um acontecimento ocorrido mais ou menos em 1100 anos antes de Cristo. E em que língua foi escrito este fato pela primeira vez, na época em que aconteceu, provavelmente no alfabeto fenício, que reconhecemos como pré-hebraico. Neste primeiro momento, queríamos mostrar para vocês que a questão de escrita na cultura humana é algo muito antigo e remonta ao século XV antes de Cristo, 1500 anos antes de Cristo. Claro, algumas coisas muito pequenas ainda, poucas possibilidades, mas já a humanidade, alguns sábios entendidos tentaram registrar algumas coisas destas placas de argila e a arqueologia descobre e tenta datar, ver como é que antigos se comunicaram e registraram seus acontecimentos. Neste segundo momento, queremos refletir a tradição oral e a tradição escrita. Vamos ver o que nós queremos refletir. A parte mais antiga da Bíblia remonta justamente deste tempo, 1100 anos antes de Cristo, quando a escrita ainda não estava bem definida e é oral. Desde este tempo já se fora criando uma tradição que existia oralmente
e era transmitida aos novos pelos mais velhos, nas reuniões, principalmente que havia nos santuários. Por este tempo, só eram relatados os acontecimentos do deserto, a passagem do povo eleito da escravidão do Egito até a Terra Prometida. Sabemos que os israelitas passaram 40 anos no deserto, sobre Sinai, sobre a aliança de Deus com o povo, transmitido da forma oral, ainda sem escrita. Mas os jovens queriam saber o que havia acontecido antes disto. Então foram sendo compostas as histórias dos patriarcas. Mas e antes deles? Antes de Abraão, passaram a história da criação do mundo. Por isso, se afirma que a parte mais antiga da Bíblia é o Cântico de Débora, do livro dos Juízes, como já falamos, capítulo 5. A partir daí, fez-se um retrospecto didático histórico. Então, o que temos na Bíblia, principalmente no livro de Gênesis, antes do capítulo 11, porque a partir do capítulo 11 se fala sobre a chamada de Abraão para ele se retirar de Ur, na Mesopotâmia, e ir para um país distante que ele nem sabia onde é, ele chamava da Terra Prometida. Então, esta reflexão didática que os jovens interrogavam os mais velhos, e os mais velhos começaram a criar essas histórias que estão anteriores do capítulo 11 no livro de Gênesis, onde nós temos escrito como o mundo se formou, como o homem se formou, por que aconteceu o mal no mundo, todas estas histórias que a Bíblia nos apresenta. Como dissemos, estas histórias iam sendo passadas oralmente, de pai a filho, e nos santuários. Acontece que nem todos iam para os mesmos santuários, que motivou a existência de pequenas diferenças na catequese do norte e na catequese do sul. Logo depois vamos explicar por que fala-se catequese do norte e catequese do sul, mas só posso mencionar que depois de Salomão, rei Salomão, o reino se divide em duas partes. 10 tribos ficam como reinado do norte e 2 tribos como reinado do sul, com Jerusalém. A capital do norte se torna a cidade de Samaria. São 10 tribos. 2 tribos ficaram com Jerusalém, Judá e Benjamim. Mas isso logo depois vamos explicar. Mas por causa desta divisão, aconteceu também algumas mutações na explicação destas histórias que se contava principalmente antes de Abraão, e também algumas diferenças que falam sobre o tempo de patriarca. A tradição do sul foi chamada de javistas ou yahvistas. Se denomina nosso trabalho bíblico com a palavra Jota, pois Deus era tratado sempre por Javé ou Yahvé. A do norte se chamou Eloísta, como letra E, porque Deus era tratado como Eloi ou Elohim. Eles denominavam Deus, nas suas colocações, com este nome, e não com o nome de Javé, como faz a parte do sul. A tradição oral existiu até os tempos de Davi, quando foi escrita a tradição
javista. Meio século depois, foi escrita também a tradição eloísta. Vamos ver como estas duas fontes, podemos dizer, de Bíblia, elas começaram a se mesclar, principalmente nos primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos de Pentateuco. O que este slide nos mostra é a escrita hebraica do nome de Javé, Yahvé. Aí podemos ver como é simples a escrita hebraica. Vale a pena também dizer que os israelitas, Deus, eles não leiam a palavra escrita de esquerda para a direita, como nós estamos fazendo. Eles liam de direita para a esquerda. Para nós parece de avesso, né? Mas é uma tradição. Esse slide quer mostrar para qual é o verdadeiro nome de Deus. Lá em cima, nós temos da forma hebraica. Daí embaixo, nós temos da forma já com o uso das chamadas letras latinas. Aí que o que judeus vão ler de direita para a esquerda, nós vamos ler de esquerda para a direita. Aí você vê Yahvé, ou Y na frente. Outro slide vai explicar mais. Aqui você tem, neste slide, como muito depois, alguns estudiosos dizem que até depois de Cristo, os judeus começaram a colocar consoantes, porque até este tempo, dos maçoretos chamados, os judeus só escreveram consoantes, sem vogais. Por isso, o nome de Deus tinha 4 consoantes e não tinha vogais. Essas vogais colocaram no texto para facilitar a leitura um grupo de rabinos judeus que está recebendo o nome de maçoretos. Aí você pode olhar de direita para a esquerda. Letra Yod equivale a Y. E a seta mostra esta primeira letra aqui hebraica. Vamos para a esquerda. Letra Hei. Tem som de duplo R, como nós falamos, né? Rio, rua. No meio, e é muda no final da palavra. Então, esta vai ser chamada como H-O-R, e a última vai ser muda. Vamos agora de novo para a direita. Massorete, Quates, Caton, aplica o som de A-O. Essa pequena letra, que parece para nós um T, ela é A ou O. Isso pode ser Yahvé ou Yohvé. Depois esta outra, isso é consoante, aqui embaixo, letra Vav, Uau, né? Corresponde a nosso V. E este pontinho só, que manifesta a última explicação, massorético Shureg, dá ao Vav o som de U. Assim tentamos, né, tendo esta explicação, ver como é que os judeus, os israelitas, tinham problemas de pronúncia até do nome de Javé, Yahvé, como nós falamos agora na nossa língua. Porque eles só escreveram consoante. Os vogais só foram muito tempo depois colocados no texto para ajudar na leitura. Tenham isso na mente, é de muita importância no conhecimento, às vezes, das diferenças que aparecem em algumas traduções da Bíblia. Este texto aqui
manifesta, né, do lado direito, letra hebraica, como se lê Yahvé. Este nome foi descoberto em Isten, no Ur. E aqui, como nas letras latinas, se isso vê. De novo, outros, por baixo, manifesta a escrita do nome de Deus que foi encontrado também em Isten, Istenseg, Beberenset, né, num documento, que nós lemos como Elohim, ou El. Terceiro, na parte direita, nos mostra o nome de Deus, que também judeus usaram nos textos, que foi encontrado pelos arqueólogos em Ur. Isso significa Adonai. Este nome se usa também na Bíblia para denominar o nome de Deus. E outro último, lá embaixo, onde foi encontrado, de novo, no Sten, nas arqueologias lá, e tinha nome El Olam. Assim que se lê esta parte da nossa. Vamos em frente. Por volta de 721 a.C., na época da divisão dos reinos, quando Samaria foi destruída pelos assírios, reinado forte do norte, Síria invadiu o reino de Israel com a capital de Samaria e, na verdade, anexou para seu reinado. Este ano 721 se data como data de que o reino do norte acabou. Samaria foi destruída pelos assírios. Muitos sacerdotes do norte fugiram para o sul e levaram consigo a sua tradição. A partir de então, as duas foram compiladas num só escrito. Falamos das duas tradições, uma do norte e outra do sul. Como já falamos antes, a do norte tinha nome de Deus El Elohim, da do sul usava nos seus escritos, também da forma oral, nome de Yahvé, ou Javé. Mas não existiam apenas estas duas fontes da Bíblia, que são as principais. Há ainda a outra com o nome Deuteronômica, com letra D, intitulada, encontrada casualmente em 622 a.C. por pedreiros que trabalharam no templo. Corresponde ao livro Deuteronômio da Bíblia atual. Após esta, surgiu a fonte sacerdotal, marcada com letra P. Porque quem descobriu isso foi um estudioso da Bíblia, Karl Barth, um alemão protestante, mas a nossa Igreja Católica adotou estas pesquisas do Karl Barth. Nós usamos isso. Nova compilação das catequeses antigas de Israel, datada do século VI, antes de Cristo. Para fazer um pequeno resumo, é muito importante entender que a Bíblia não foi formada assim, como se fosse de vez toda. Não. Ela foi formada durante vários séculos. E principalmente os 5 primeiros livros da Bíblia, como já falamos, chamados Pentateuco, também chamados livros de Moisés, eles foram uma compilação destas 4 fontes. J, Yahvista, E, Elohista, D, Deuteronômio e P, sacerdotal.
que principalmente apresenta as regras litúrgicas do templo que devem ser cumpridas quando se faz celebrações. Então, primeiros 5 livros, Pentateuco, é formado em forma de compilar, fazer como se fosse uma coisa só de várias peças que surgiram e foram transmitidos da forma oral para que formam escrita. Isso é muito importante a gente saber. Acredito que para muitos de nós é uma coisa nova. Na formação da Bíblia, na formação de maneira especial livros mais antigos da Bíblia, que é os 5 primeiros livros do Pentateuco. Ao fim destas 4 tradições, foram combinadas entre si e compiladas em 5 volumes, dando origem ao Pentateuco, da Bíblia atual. Já expliquei, Pentateuco, né? Essa é a palavra grega, que significa 5 livros. Na tradição javista, Deus é antropomórfico. O que quer dizer antropomórfico? Deus se manifesta e é apresentado como se fosse uma pessoa em carne e osso que está agindo, que está diretamente presente na frente de alguém e está falando com ele. Por isso nós temos, por exemplo, na criação do mundo, que Deus, quando andou pelo paraíso, pelas veredas do paraíso, se encontrava com Adão, conversavam, Deus apresentava para ele animais, Adão dava nome para eles, Deus disse, né, todas as árvores são para seu uso, mas desta árvore não coma. Antropomórfico, como se fosse Deus uma pessoa de carne e osso, presente e falando diretamente com o ser humano. Antropomórfico. Esta palavra se usa para denominar como Yahvista apresentava a Deus na sua fonte. Na sacerdotal, Deus é poderoso. Está acima do tempo, que significa um progresso no conceito de Deus que o povo tinha. Sacerdotal, Deus continua invisível, mas ele tem poder. Ele age, e sempre os sacerdotes lembravam esta ação de Deus na passagem pelo deserto, na libertação de escravidão do Egito. Ele é invisível, mas ele age, ele é poderoso, ele se preocupa com o seu povo. A redação do Pentateuco se deu por volta do ano 398 a.C. e compreendia a primeira parte da Bíblia judaica. Este slide quer mostrar para nós, em forma de cores, como estas 4 fontes estão mesclados. Aqui não temos livro do Deuteronômio, porque ele é um livro separado, onde só ele é feito por esta fonte de Deuteronômio. Você vê, de vermelho nós temos Javista. Como no início é muito forte a presença da linha vermelha para mostrar como esta fonte foi muito usada na compilação do primeiro livro de Gênesis e segundo livro de Êxodo. A segunda fonte, eloísta, é marcada com marco verde. Como ele já está mais presente, principalmente, né, no final do Gênesis, e também no livro do Êxodo. A sacerdotal, pé, é manifestada na cor azul. E a gente percebe que ele está muito mais forte no livro Levíticos, onde no livro dos Levíticos são essas prescrições litúrgicas, como fazer festa, como se comportar na festa.
E ainda, no momento preto, slide que vai apresentar a parte do redator, aquele que compilou, aquele que fez destas fontes um livro só. Por isso preto, né, colocou aqui que não é uma fonte, podemos dizer assim, direta, mas indiretamente também ele está presente. Aquele que trabalhou para unir, aqueles que trabalharam para unir estas 4 fontes, destes 5 livros. Este slide quer apresentar principalmente a fonte Pé e a fonte sacerdotal. E o que quer dizer este slide? Em 587, Nabucodonosor, rei da Babilônia, tornou a cidade santa e deportou muitos dos seus habitantes. Como tinha estas excursões dos babilonos, caldeus também chamados assim, para anexar ou submeter o reino do sul, que ainda existia, o reino do norte. Quero lembrar que 721 a.C. já foi aniquilado e foi tomado pelos assírios. Agora, este reino do sul continuou mais de 100 anos ainda presente e soberano. Mas uma potência militar muito grande, Babilônia, o seu rei Nabucodonosor, queria submeter o reino do sul, a Judeia, para o seu reinado. Então ele fez 3 excursões. Cada excursão ele deixava um rei como vassalo do rei da Babilônia, e este rei devia pagar tributos. Ele tinha certa autonomia, mas na verdade precisava cumprir ordens do rei da Babilônia. E ele se rebelou. Então aconteceu outra excursão do exército da Nabucodonosor, colocou outro rei, aquele que se rebelou, aniquilou. Às vezes, não sei, não me lembro agora se foi morto também, mas provavelmente sim. E colocou outro rei exigindo tributos. No início, aquele rei pagava, mas depois se rebelou. Aí aconteceu a terceira excursão do Nabucodonosor contra a Judeia e principalmente a cidade de Jerusalém. Nesta terceira excursão do exército de Nabucodonosor, na verdade, acabou com o reinado. Não tinha mais um rei. A Judeia foi anexada para o reinado da Babilônia. A cidade de Jerusalém foi destruída. O templo de Salomão foi destruído. Muita gente ia para exílio. Só ficaram pessoas simples, agricultores, vinhateiros, para cultivar a terra também, pagando tributo para o rei da Babilônia. E assim aconteceu isso, esta última excursão, 587. A partir desta data, se fala que acabou o reinado do sul, acabou a Judeia, acabou a independência política, né, do povo de Israel, o povo de Judá. Em terra estrangeira, lendo o segundo ponto, na terra estrangeira, os sacerdotes voltaram às antigas tradições, sacerdotes judeus, claro, insistindo sobre as celebrações litúrgicas. Isso ganhou a fonte, este nome de Pé. A partir de Josué, a tradição continuou oral, para ser escrita somente por volta de 550 a.C. E foram escritas do modo como o povo contava. Por isso, não se pode dar a mesma importância histórica aos fatos descritos nestes livros, em relação aos outros posteriores. Mas alguns fatos
narrados foram baseados na tradição popular, enquanto que outros foram baseados em documentos e arquivos, anais do reino. Este é o grande desafio para os estudiosos, também uma fonte de divergência. O que é histórico e o que é, uma tradição popular. Bem, terminamos este segundo momento, onde queríamos, fazendo um curto resumo, apresentar como de maneira especial se formaram os primeiros 5 livros da Bíblia, chamado Pentateuco. São 4 fontes, não esqueça. Jota, E, Elohim, P, sacerdotal, e D, Deuteronômio. Eles foram compilados, estes 5 livros, principalmente no exílio da Babilônia, pelos sacerdotes que queriam, a partir desta lembrança, ajudar ao povo exilado, sem templo, sem independência, subjugados, escravizados, para que não perdem a fé em Deus. Vamos agora para o terceiro ponto da nossa reflexão. Vamos falar sobre intérpretes. Quem são intérpretes destes livros, destas histórias que contam para nós os primeiros 5 livros da Bíblia? São profetas e sábios. Durante muito tempo, os profetas foram os orientadores do povo de Deus. Os livros proféticos resumem os seus ensinamentos. Na sua maioria, foram escritos só mais tarde por seus seguidores. O profeta só falou. Os seus seguidores, depois que o profeta falou, tentaram escrever para não se perder. Somente por volta do ano 200 a.C. é que foram redigidos os livros proféticos. Os livros sapienciais foram o resultado de um estilo literário que esteve em moda durante muito tempo, na época posterior ao exílio. São umas reflexões humanístico-religiosas. Livros sapienciais, aqui livro é o livro da sabedoria, Eclesiastes, Eclesiástico, livro de Provérbios. São esses livros que eles estão mais no estilo assim que se usava, quem sabe, na época, para dar algumas dicas, como devemos se comportar, como devemos agir, para que nós não perdemos o que é mais importante, este contato vivo com Deus. Passados os profetas, surgiram os sábios que raciocinavam sobre as coisas da natureza, tirando delas ensinamentos para a vida. Foram acrescentados aos livros sagrados nos últimos séculos antes de Cristo, sendo os mais recentes livros do Antigo Testamento. Só isso. Vamos partir para a quarta parte, mais próxima de nós, a nova tradição da era cristã. O Novo Testamento não foi escrito com a finalidade de ser acrescentado à Bíblia. No tempo de Cristo e dos apóstolos, o livro sagrado era apenas o Antigo Testamento. O próprio Jesus Cristo se baseava nele em suas pregações. E ele mandou apenas pregar e não escrever. Vale a pena isso lembrar bem forte. Colocamos aqui também em negrito. Jesus mandou apenas pregar e não escrever. Lembram o último recado antes de subir aos céus? Ide pelo mundo afora e anunciai a todos os povos.
que aprenderam de mim, fazendo de todos os povos meus discípulos. Ide e pregai, ide e anunciai. Foi quando uma nova tradição oral foi se formando. Apóstolos falaram, seus discípulos falaram. As celebrações primeiras, depois de Cristo, Eucaristias, que se chamava fração do pão, na época, só se falava. E a única Bíblia na época, livros sagrados únicos, foram o Antigo Testamento. Após a morte de Cristo, os apóstolos saíram pregando. Mas veio a necessidade de congregar outras pessoas para o anúncio, em vista do grande número de comunidades que começaram a se espalhar e existir. Então, começaram a escrever. Mais tarde, com a aceitação também de cidadãos estrangeiros nas comunidades, a mensagem precisou ser traduzida e adaptada para a língua latina, para a língua grega. Além disso, o próprio povo necessitava de uma escrita, doutrina escrita, para se conservar una após a morte dos apóstolos. Esta redação no início era apenas de alguns escritos ocasionais, que só depois de algum tempo foram juntados em livros. Exemplo disso está em Marcos, capítulo 2, uma série de disputas de Jesus Cristo com os judeus, onde se vê claramente que foi recolhida de escritos separados. Tem uma continuidade, como se fossem umas coisas assim pontuais. Também em João se lê. Muitas outras coisas Jesus fez, que não foram escritas. Versículo 21, versículo 24 de João. Isso significa que só foram escritas aquelas mensagens que teriam utilidade, ou conforme as necessidades momentâneas, para fortificar alguma tese que o pregador, discípulo de apóstolos, queria forçar, ele colocava pontualmente. Isso deve ser feito porque Jesus assim falou, porque Jesus isso quis. São coisas pontuais, utilitários, não assim da forma cronológica como se. O Evangelho de Marcos, o primeiro a ser escrito, nos anos 60 ou 70 depois de Cristo. Os de Lucas e Mateus são de 70 ou 80 anos depois de Cristo. O que significa que somente após os 40 anos da morte de Jesus Cristo, sua palavra começou a ser escrita. O Evangelho de João foi escrito em torno do ano 100 depois de Cristo. Porque se Jesus mandou pregar, não mandou escrever, então eles pregaram. Agora, depois, sentindo que a coisa pode se perder, alguns começaram a escrever. Por isso nós falamos que os evangelhos são catequeses das primeiras comunidades cristãs. E ganharam o nome de Marcos, Mateus, Lucas, João. Então, são catequeses que foram oralmente transmitidas e, para não se perderem, alguns, com certeza inspirados pelo Espírito Santo, começaram a escrever. Antigamente, se acreditava ser Mateus o autor do primeiro evangelho. Mas a crítica histórica mostra que o de Marcos foi anterior. Aliás, a respeito deste evangelho de Mateus,
não se sabe ao certo quem é o seu autor. Foi atribuído a Mateus apenas por uma tradição, também por uma praxe na época, de se contribuir um escrito a alguém mais conhecido e famoso, para que a obra tivesse mais autoridade. Uma forma de marcar, né? E o que está escrito aqui, Mateus que pregou, apóstolo Mateus. Então, assim, a gente quer falar, refletir, como se formou esta parte da Bíblia que nós temos hoje, que foi chamada, que é chamada, né, os Evangelhos, parte mais importante do Novo Testamento. No quinto momento, que continuaremos nossa reflexão, queremos ver como entender algumas dificuldades concretas que a leitura da Bíblia, do Novo Testamento, também pode nos apresentar. Antes de aparecer a escrita dos Evangelhos, havia apenas a pregação dos apóstolos, recordando os fatos da vida de Cristo. Todavia, eram fatos utilitários, sem nenhuma preocupação com sequência ou unidade. Por isso, os Evangelhos que foram escritos se contradizem em algumas datas, que mostra que se deu a pouca importância à cronologia. Isso mesmo. Catequeses, para uso utilitário, não para mostrar a biografia de Jesus. Isso devemos muito bem entender. Os fatos foram recordados e aplicados conforme as necessidades. Assim, até entre os evangelhos sinóticos, que seguiram a mesma fonte, manifestam a diversificações. Pode ser que alguém ficasse perguntando: o que são esses evangelhos sinóticos? Sinóticos quer dizer, de forma grossa, são iguais. Esta palavra, evangelhos sinóticos, se dê para três primeiros evangelhos: Mateus, Marcos e Lucas. O evangelho de João, como se fosse um complemento dos três evangelhos, onde João, parece-nos, conhecia, estes que compilaram, que fizeram a catequeses escritas com o nome de João, ele completou o que percebeu-se que faltava nos evangelhos três primeiros. Eles têm nomes sinóticos porque eles relatam, na verdade, as mesmas coisas, mas com certas diferenças, né? Verbais e também cronológicas. Mas são sinóticos porque estão mostrando similares, coisas similares: desde o nascimento de Jesus, vida pública, passagem para Jerusalém, a morte. Eles são sinóticos. Este nome, não esquecem, evangelhos sinóticos são três primeiros evangelhos do Novo Testamento. Por exemplo, no Sermão da Montanha, em Lucas, fala bem-aventurados os pobres. Em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito. Algumas diferenças acontecem. Eles tentam, estes evangelhos, mostrar como se fosse a vida, a passagem de Jesus pela terra. A diferença consiste no seguinte: Lucas deu um sentido social para seu evangelho, mas importante para as comunidades gregas, para as quais escrevia. Mas o de Mateus destinava-se às comunidades judias, que queria combater uma doutrina dos judeus que tinham uma ideia falsa de pobreza. Lucas disse só os pobres, Mateus disse pobres em espírito. A ideia falsa de pobreza dos judeus era que
O pobre é pobre porque ele é pecador, porque ele é castigado por Deus. Não é isso. Para eles, para os judeus, o próprio fato de a pessoa ser pobre já lhe garantia a salvação, enquanto outra pessoa, pelo simples fato de ser rica, já estava condenada. Por causa disso, ele escreveu pobres de espírito. Outro ponto de discordância é o caso da cura de um cego. Vou para alguns exemplos. Mateus diz um cego na saída de Jericó. E Lucas, 2 cegos na entrada de Jericó. O fato da entrada ou saída pode ser explicado pela existência de 2 cidades com o nome de Jericó. O fato de serem um ou 2 mais cegos explica-se pelo seguinte: era comum naquele tempo os cegos formarem grupos, um bando, em torno de um cego líder. E o nome deste, geralmente, era o nome de grupo. O grupo de Bartimeu, o grupo de Ezequiel, por exemplo. O nome se colocava, então pode ser que usou, o Mateus fala de um cego e Lucas de 2 cegos. Para explicar as diferenças muito pequenas que existem. Muito bem. Vamos para o 6º ponto da nossa reflexão. Queremos procurar uma fonte comum para o Novo Testamento. Vamos ver o que queremos refletir. Os evangelistas sinóticos se basearam no Evangelho de Marcos e noutra fonte, convencionalmente chamada fonte Q, simbolizando os inúmeros escritos da forma avulsa. Espalharam cópias destes por outras partes do mundo. Vários escritos, de forma avulsa, de forma muito piletinhos, podemos dizer, já não na argila, mas usando papiro ou pergaminho, que foi muito mais fácil de escrever, guardar até no bolso. Os estudiosos deram para estas fontes o nome Q. Não sei por que se deu. Pode ser que de Qumran, que é um lugar onde a arqueologia encontrou vários escritos, antigos escritos, que quem sabe foram base da formação dos evangelhos que hoje temos. Lucas e Mateus, cada um em lugares diferentes, se inspiraram nos escritos disponíveis, inclusive no Evangelho de Marcos, que na época já havia sido escrito. O fato do primeiro evangelho ser atribuído anteriormente a Mateus se deve a uma afirmação de Eusébio, um santo antigo da Igreja, que escreveu que Mateus escrevera a Lógia do Senhor em aramaico. É muito ainda polêmico esta questão. São Eusébio de Cesareia, ele atribuiu os evangelhos de Mateus, principalmente, que existia uma fonte com este nome, Lógia. Falamos Lógia porque da língua grega, da língua latina, e não é logia, como se fosse escrito para nós aqui no Brasil. Mas a crítica histórica provou que o Evangelho que conhecemos não traz apenas a lógia do Senhor. Não foi escrito em aramaico, e sim em grego. Portanto, a notícia de Eusébio se refere a outro escrito, e não a
este evangelho. Você vê como a Bíblia, né, em toda a sua forma, ela é virada de avesso, né? Se estuda tanto, né, para procurar o que é verdadeiro, o que não é verdadeiro, o que é histórico, o que é somente de falas populares, né? Infelizmente, alguns até acham que Jesus não existiu, porque isso é só fábula. Que coisa. Nada impede, porém, que tenha sido escrito por discípulos de Mateus, de Mateus, e atribuído ao mestre, nesse sentido, Mateus. Aliás, a respeito do Evangelho, o primeiro a usar esta palavra para indicar as memórias dos apóstolos foi São Justino, no ano 130 depois de Cristo. Nem se usava a palavra Evangelho para denominar estes escritos de Mateus, Lucas, Marcos, João. Nem se usava. Só o primeiro que usou São Justino, no ano 130 depois de Cristo. E as cartas que nós temos no Novo Testamento de grande volume? Como entender como se formaram as cartas? As cartas de Paulo foram enviadas para serem lidas em público. A primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 27, há uma alusão a isto. Havia também o intercâmbio das cartas, como se lê em Colossenses 4,16. Mostrem esta carta para Laodiceia e tragam de lá para vocês. A carta para Laodiceia não se preservou. De cartas de Paulo, não existe carta para a Laodiceia. Aos poucos, as cartas foram colecionadas. No fim do primeiro século, já se tem notícia delas, quando em segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15, se lê: Nosso irmão Paulo vos escreveu conforme o dom que lhe foi dado. Significa que o próprio Pedro conhecia as cartas de Paulo. As cartas de Paulo foram os primeiros escritos do Novo Testamento. Antes dos evangelhos serem escritos, Paulo já escrevia cartas para as comunidades que ele formava. Qual foi a primeira carta e assim primeiro escrito do Novo Testamento? Não se sabe quando os evangelhos e elas foram acoplados, mas já no fim do primeiro século estavam reunidos em um só livro. As epístolas católicas, quer dizer, universais, são chamadas assim por se destinarem à igreja em geral, e não a tal ou qual comunidade, como fizera Paulo. Elas também são originárias em sentido pastoral. Já no começo do segundo século, estavam incorporados aos outros escritos do Novo Testamento. Os Atos dos Apóstolos podem ser considerados a continuação do terceiro evangelho, mas foi também escrito por Lucas. Tem um outro livro do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, foi escrito por Lucas. E o Apocalipse de São João, livro profético, foi acrescentado por último. Os escritos do Novo Testamento frequentemente se encontram citações do Antigo Testamento. E muitas vezes os apóstolos queriam tirar dúvidas sobre certas passagens que tinham falsa interpretação. Nas assembleias eram lidos escritos do Antigo Testamento e do Novo Testamento.
para explicá-los. Exemplo disso temos em várias manifestações, de maneira especial, nas cartas de Paulo, nos Atos dos Apóstolos, também em Lucas. Agora, como se formou a Bíblia da forma como nós temos hoje? Quem decidiu que aqueles livros fazem parte dos sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, e outros que não são? Vamos refletir no 8º ponto da nossa reflexão de hoje. No século IV, exatamente no ano 325 de Cristo, a Igreja se reuniu em concílio em Niceia, França. E uma das tarefas era organizar o cânon, ou a lista de livros sagrados considerados autênticos. Neste concílio, os livros foram estudados e se investigou quais os que sempre foram lidos nos cultos e sempre foram considerados legítimos. Se estabeleceu a ordem ainda hoje considerada. Qual critério se usou para decidir no concílio? Sabemos, concílio, reunião de bispos, que tomam certas decisões, claro que precisam ser aprovados pelo sucessor de Pedro, o Papa. O critério foi que sempre foram lidos nos cultos, nas celebrações. Que tinha várias coisas que foram escritas já e, na verdade, não poderiam ser consideradas como livros autênticos, legítimos, inspirados pelo Espírito Santo. Motivo pelo qual alguns livros foram postos em dúvida é a grande quantidade de livros apócrifos. Estes livros piedosos que não entraram no cânon da Bíblia, nós chamamos apócrifos, que fazia com que se duvidasse dos verdadeiros. Havia muitos livros que os judeus não aceitavam. Então, os santos padres do concílio ponderaram os prós e contras e definiram a lista que foi aprovada. Veja de quanto tempo a Bíblia já está decidida e é dada para nós. Desde 325, ela foi considerada como tal, hoje está dada na nossa mão. Terminamos aqui esta parte do nosso live. Estamos pensando, por motivos de agenda, que poderíamos nos reunir de novo para refletir sobre a nossa Bíblia no dia de São Jerônimo, que a Igreja celebra no dia 30 de setembro. Esta Bíblia, mês de setembro, termina com este grande estudioso, Jerônimo, que traduziu a Bíblia já por volta dos anos 300, creio que depois do Concílio de Niceia, quando já o cânon foi definido, ele traduziu das línguas originais para o latim. Ainda não tinha traduzido para o latim. Partes foram escritas na língua hebraica, o Novo Testamento foi escrito na língua grega, chamada koiné, livro grego popular, não literário. E também ele traduziu estes livros sagrados definidos pelo Concílio de Niceia para a língua latina, mas também língua latina popular, não língua latina clássica. Por isso esta tradução de Jerônimo ganhou o nome de Vulgata. Vulgata, vulgo, popular, porque foi
traduzida para a língua do povo, para a língua que o povo entende. São Jerônimo, dia 30 de setembro. Nós avisaremos vocês, através de nossas redes sociais, se realmente faremos esta última live, este mês de setembro, dia 30 de setembro, da Bíblia, onde nós assim fecharemos este ciclo de dar explicações iniciais sobre a Bíblia. A explicação não se formou e agora este último seria os primeiros, principalmente 11 capítulos do livro de Gênesis, que nos falam sobre os inícios da criação. Muito obrigado para todos que participaram. Saibam que nós temos também colocado no YouTube, que pode depois entrar para assistir ou até sugerir para algum outro que acharam oportuno, que acharam proveitoso, para que outras pessoas possam também assistir e assim completar a sua formação bíblica. Quero terminar com a oração de São José, que a gente, este ano de São José, sempre invoca para que ele seja nosso protetor, nosso Pai espiritual. Salve, guardião do Redentor, o esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. A vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-nos, Pai, também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem. Defendei-nos de todo o mal. Amém. Fiquem com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.